Eu gostaria de abordar aqui 3 conceitos que dizem respeito a 3 tipos de doenças consideradas como doenças do século. Os conceitos para essas doenças, que são eles: depressão. O conceito para depressão seria, segundo a ciência da psicologia, excesso de passado, estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro. Eu vou, claro, pegar alguns versículos que nos advertem a respeito desses males e outros versículos que nos orientam naquilo que nós devemos fazer para nos livrarmos desses males. O versículo básico que eu quero ler se encontra em Provérbios 12, 25, onde é dito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Em primeiro lugar, eu quero fazer referência ao conceito depressão. Mas esses males, eles estão interligados. Depressão, estresse, ansiedade. Ou seja, é como se a pessoa fosse lá no passado, fosse, entre aspas, e lá no futuro, e ficasse oscilando aí nessas viagens mentais. Você vai lá no passado, vai no futuro, vai no futuro, vai no passado. Isso é extremamente estressante para o presente. Daí vem o excesso de presente, que é o estresse. Além desse estado mental, tem as demandas, tanto do passado como do futuro e do presente. Muito bem. O que é que acontece? Nesse versículo que eu li aqui, é dito que a ansiedade abate o homem, coloca o homem para baixo, que, aliás, é o sentido etimológico da palavra depressão, é empurrar para baixo. Depressão é um terreno, geograficamente falando, um terreno baixo e acidentado. É isso que a depressão faz. Empurra a pessoa rumo ao chão. Sufoca a pessoa, oprime, deprime, deixa a pessoa numa situação sem saída, sem resposta, sem perspectiva de melhores dias. Então é isso que o versículo aqui está nos revelando. Mas ao mesmo tempo ele apresenta um antídoto, dizendo que a boa palavra, olha só, a ansiedade no coração do homem o abate, deixa ele deprimido. Mas a boa palavra o alegra. Qual é a boa palavra? A palavra de Deus. Eu não conheço outra boa palavra. A boa palavra é a palavra do bom Deus. Só existe um que é bom, disse Jesus. O Pai é bom. Deus é bom. E a palavra é boa porque é do Deus bom. Timóteo escrevendo, Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo? Não, acho que 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 2, versículos 16 e 17, diz o seguinte. Olha só, não é 2 Timóteo, é 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. É isso mesmo? Estou confundindo aqui, né? É 2 Timóteo, sim. Só que o capítulo aqui, que não é o 2, é o 3. É o 3. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pessoa deprimida, ela pode empreender boas obras? Não, porque ela está alimentando um sentimento que está se auto-aniquilando, está se autodestruindo. Se ela está empreendendo uma ação através desse estado mental que está arrebentando com a vida dela, como é que ela vai empreender boa obra em relação ao outro? Se ela não está empreendendo uma boa obra em relação a ela mesma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Está impossibilitada de fazer alguma coisa boa no sentido psicológico, físico, emocional, espiritual. Está impossibilitada. Ela está vivendo um inferno. Depressão, para quem já teve, é um verdadeiro inferno. Muito bem. Então, é o excesso de passado, mas a pessoa vai lá no passado, vai lá no futuro e fica fazendo essas viagens mentais aí, que traz como resultado um estresse horrível. Um estresse horrível. E o resultado não é só esse estresse, são doenças de ordem psicossomáticas. Psique, alma, emoções, sentimentos, memória e soma corpo. Daqui a pouco o corpo está cheio de enfermidade e a pessoa não sabe a causa dessas enfermidades. Essa ansiedade, esse estresse e essa depressão. Muito bem, então, para a depressão nós temos, tanto quanto para a depressão, bem como para o estresse, nós temos a boa palavra. Mas especificamente, para a depressão, nós temos aqui em Lamentação de Jeremias, eu vou citar para ganhar tempo, capítulo de número 3, versículos 21, 22 e 23, diz o seguinte: não trarei à memória aquilo que não me dá esperança. O passado triste, o passado sujo, não traga à memória. O Jeremias ele foi instruído a não trazer à memória o passado triste, o passado sujo, o passado melancólico, porque ia gerar depressão e Deus sabia muito bem disso. Quando a ciência vai falar a respeito dessas verdades hoje é porque há milênios atrás já era uma verdade, que a Bíblia está ano-luz da ciência, dessa ciência de ordem sociais, psicológicas, né, e etc. As ciências humanas. Né? Muito bem, então o Jeremias continua e diz que ele ia trazer à memória, sim, as misericórdias de Deus. Ele ia se lembrar, sim, das misericórdias de Deus, que era a causa dele não ter sido consumido, aniquilado. As misericórdias de Deus, porque se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade, a sua bondade, e assim por diante. O que é que nós temos que fazer, a atitude que nós temos que tomar como antídoto contra a depressão? Trazer à memória aquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus fez por nós. E o resumo de tudo que Deus fez por nós foi Jesus dando a sua vida em sacrifício ao Pai em favor da nossa salvação, da nossa libertação, de uma vida digna de ser vivida, uma vida abundante. Então vamos ao segundo conceito, que é o estresse. O estresse, alguém disse que é o excesso de presente. Eu posso tomar como exemplo aqui a vida da Marta e Maria. Eram irmãs. Jesus costumava frequentar a casa de Marta e Maria, que eram irmãs do Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus. Jesus ressuscitou ele quando ele morreu. No quarto dia, Jesus o ressuscitou. E Jesus esteve uma vez lá na casa da Maria, da Marta e do Lázaro, e foi recepcionado, só que logo em seguida a Maria chamou a atenção de Jesus, a Marta, porque dizendo ela que estava muito atarefada e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento, a palavra, a doutrina.
Aí Jesus a repreendeu, dizendo: Marta, Marta, as muitas coisas te perturbam. Estresse é isso aí, ó. Muitas coisas, muita demanda. Há muitas coisas que te perturbam. Maria escolheu a melhor parte, jamais será tirada dela. Ou seja, o antídoto para o estresse é estar nos pés de Jesus. Você está atendendo às suas demandas, nos seus empreendimentos, nas suas atividades do dia a dia, mas você está com o pensamento focado em Jesus. É como se você estivesse aos pés de Jesus. Porque Jesus agora não precisa ficar sentado ali para você poder conversar com ele. Ele está o tempo todo. Onde você pensa nele, ele está ali para te responder, para se conectar contigo. Que a Bíblia fala que nós temos a mente dele, a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Muito bem. Então, o antídoto para o excesso de presente é o quê? É Jesus também. É ouvir a palavra de Jesus. É meditar na palavra de Jesus. Pega um versículo, ao acordar, medita nele, guarda ele consigo na tua memória durante o dia e pensa nele, reflete nele, conversa com Deus em espírito e Deus vai dando vitória. E finalmente, o terceiro tipo de doença, conceituado como excesso de futuro, que é a depressão, que é a ansiedade. A Bíblia nos adverte o seguinte: 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar sobre Deus, sobre o Senhor, a nossa ansiedade, a nossa preocupação em relação a coisas que não aconteceram ainda. E para finalizar, aqui em Mateus, Jesus fala o seguinte: Mateus, capítulo de número 6, Sermão da Montanha, versículo 37, disse Jesus: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Jesus está falando que todo dia nós já temos demandas. Nós já temos um monte de coisa para resolver. Todo dia. Então vamos resolver com sabedoria, administrando bem o tempo, com a ajuda de Deus. E vamos esquecer do futuro. O futuro pertence a Deus. Né? Foi Jesus que nos ensinou. Fica, portanto, aqui essa palavra. Esses três conceitos fazem referência a esses três tipos de males do século XXI. Depressão, estresse e ansiedade. Depressão, o sentido etimológico é empurrar para baixo. Estresse, nós sabemos que é uma situação de desconforto. Você tem dificuldade de lidar com ela no dia a dia. E a ansiedade, o sentido etimológico é asfixia. Já imaginou quando um predador vai pegar uma presa? Regra geral, ele pega aqui na jugular, para prender a respiração. Esses males querem prender a nossa respiração. A nossa respiração, espiritualmente falando, se dá através da presença do Espírito. A palavra Espírito quer dizer fôlego, sopro. O Espírito Santo foi dado por Jesus para habitar em nós permanentemente. Mas a Bíblia fala que nós podemos resistir a ele, apagar ele e entristecê-lo. E esses males têm como objetivo fazer isso. Por isso nós não podemos permitir. Depressão, excesso de passado. O antídoto é trazer à memória aquilo que Deus fez por nós, e não o passado sujo e triste que vivemos. Ansiedade, nós temos que estar aos pés de Cristo, e é possível nós estarmos no dia a dia conectados a Ele através do nosso pensamento, porque nós temos a mente de Cristo. E ansiedade, lançando sobre Ele as nossas preocupações, nossas demandas, nossos medos, temores, né? Entendendo que nós, no dia a dia, já temos um monte de demandas para resolver, e vamos resolver com a ajuda de Jesus. E não pensar lá no futuro que nem aconteceu ainda. O futuro pertence a Deus, está garantido para aqueles que estão na presença do Senhor. Deus nos abençoe, se inscreva no canal, se for importante esse conteúdo, e vamos juntos evangelizar o mundo.
Amém.